Imagine acordar um dia e descobrir que as decisões mais importantes sobre sua vida, menos o que você come e onde voa vai, o que você acredita menos, já foram tomadas em segredo, muito antes de você nascer. Essa é a essência de uma das teorias mais assustadoras e comentadas das últimas décadas. A Nova Ordem Mundial, ou NWO, um suposto plano global de controle absoluto, que estaria sendo conduzido por uma elite poderosa, formada por políticos, banqueiros, líderes de tecnologia e organizações secretas, todos unidos em um único objetivo: reescrever as regras do mundo para consolidar um poder que ninguém poderia desafiar. Hoje vamos mergulhar nas origens, nos indícios e nas histórias mais perturbadoras dessa teoria, que mistura geopolítica, economia e mistério. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga cada notícia, cada tecnologia e até cada crise que parece surgir do nada. As primeiras menções à nova ordem mundial remontam ao início do século XX, quando líderes políticos começaram a usar esse termo para falar de um mundo unificado após grandes guerras, mas foi em 1991, quando o então presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, declarou em um discurso a necessidade de uma nova ordem mundial, que a teoria ganhou força. Para os teóricos, essa frase não era apenas retórica, seria um sinal de que existia um plano real para criar um governo global, capaz de controlar economias, exércitos e, principalmente, as pessoas. Esse plano, segundo os rumores, envolveria crises orquestradas como guerras, pandemias e colapsos financeiros para justificar a criação de novas leis e instituições que limitariam a liberdade individual em nome da segurança e da paz mundial. Entre os supostos arquitetos dessa agenda, surgem sempre os mesmos nomes. Organizações como o Clube Bilderberg, o encontro anual de líderes políticos e empresariais, que ocorre a portas fechadas. A Comissão Trilateral, criada para aproximar a América, Europa e Ásia em decisões estratégicas. E claro, a antiga e misteriosa Sociedade dos Illuminati, frequentemente retratada como uma rede secreta de famílias poderosas que manipulariam governos e corporações. Para os defensores da teoria, essas reuniões não são apenas debates econômicos, mas encontros para decidir o futuro do planeta, longe do olhar público. Nada é divulgado oficialmente, alimentando ainda mais a suspeita de que algo muito maior está em andamento. Mas o que exatamente essa nova ordem mundial buscaria alcançar? Os teóricos apontam para um objetivo central: controle total. Isso incluiria o estabelecimento de uma moeda única global, um governo mundial centralizado, vigilância em massa da população e até a redução da quantidade de habitantes na Terra para facilitar o gerenciamento. Muitas crises mundiais são interpretadas como testes ou etapas desse processo da crise financeira do 2008, a surtos de doenças globais, passando por conflitos militares estratégicos. Cada evento, segundo os defensores da teoria, não é um acidente, mas uma peça cuidadosamente posicionada em um tabuleiro que poucos conseguem ver. A tecnologia também desempenha um papel crucial nesse suposto plano. O avanço da inteligência artificial, o crescimento de redes de vigilância com câmeras e reconhecimento facial, e o desenvolvimento de moedas digitais são vistos como ferramentas perfeitas para monitorar e controlar a população. Imagine um futuro em que cada transação financeira, cada deslocamento, cada mensagem enviada possa ser rastreada em tempo real. Para muitos, essa não é uma hipótese distante, mas uma realidade que já está sendo construída, paica, enquanto a população é distraída por entretenimento, redes sociais e crises fabricadas. Um dos elementos mais sombrios dessa teoria é a ideia de que desastres globais podem ser planejados para acelerar o processo. Pandemias, por exemplo, são vistas como uma maneira de impor medidas de restrição, vigilância e vacinação em massa, criando precedentes para novos tipos de controle. Guerras regionais ou tensões geopolíticas serviriam para justificar alianças internacionais cada vez mais poderosas, até que um único organismo global fosse aceito como solução inevitável. Cada novo problema, dizem os teóricos, é uma oportunidade para apresentar uma solução que, na verdade, retira um pouco mais da autonomia das pessoas. Mas por que tantas pessoas acreditam nessa narrativa? Parte da resposta está na própria natureza da sociedade moderna. Vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, onde decisões tomadas em uma sala de reuniões em outro país podem afetar sua vida em questão de horas. Crises econômicas, pandemias e mudanças climáticas globais realmente exigem coordenação internacional. E isso, para alguns, parece o cenário perfeito para que poucos concentrem o poder. A falta de transparência em encontros como o do Clube Bilderberg e em instituições financeiras globais alimenta a desconfiança. Quanto mais secretos os bastidores,
mais fácil é imaginar que algo sinistro esteja acontecendo. Claro, muitos especialistas consideram a nova ordem mundial apenas uma teoria da conspiração, uma maneira de explicar eventos complexos em um mundo caótico. Eles argumentam que crises globais são inevitáveis em uma sociedade interconectada e que reuniões secretas entre líderes são comuns para negociações sensíveis, sem significar necessariamente um plano de dominação mundial. Para esses especialistas, acreditar em uma NWO é também uma forma de buscar um vilão central, em um cenário onde, na realidade, existem múltiplos interesses em conflito. No entanto, mesmo que a nova ordem mundial nunca seja provada como um plano organizado, é inegável que a concentração de poder em grandes corporações, bancos e instituições internacionais é real. Gigantes da tecnologia controlam dados pessoais de bilhões de pessoas. Organismos financeiros definem políticas que impactam economias inteiras. Governos usam crises para aprovar leis emergenciais que limitam liberdades em nome da segurança. Talvez a teoria da NWO não seja uma trama secreta de meia dúzia de famílias, mas sim um reflexo do próprio sistema que criamos, onde poucos detêm o poder de influenciar a vida de muitos. E se no fim a maior verdade por trás da nova ordem mundial for que nós mesmos a permitimos? Ao trocar privacidade por conveniência, liberdade por segurança e questionamento por conforto, talvez o real perigo não esteja em uma sociedade secreta conspirando nas sombras, mas na nossa própria complacência diante da centralização de poder. A pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a abrir mão da nossa autonomia antes de perceber que o controle já está estabelecido? A teoria da nova ordem mundial continua a intrigar, assustar e dividir opiniões. Para alguns, é pura ficção. Para outros, é um alerta para um futuro que já começou. E para você? O que é a NWO? Um mito conveniente, um plano em andamento, ou apenas o reflexo de um mundo onde a linha entre conspiração e realidade está cada vez mais tênue? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo. Porque discutir o que está acontecendo nos bastidores é o primeiro passo para entender o que pode estar por vir. Inscreva-se no Enigmas das Sombras, ative o sininho e continue conosco nessa jornada pelos mistérios que desafiam a lógica e revelam as verdades que muitos preferem manter escondidas. Afinal, a maior arma contra qualquer forma de controle é o conhecimento, e o conhecimento começa quando você decide olhar além daquilo que é mostrado.